Band News Informa está aqui para responder todas as suas dúvidas, obviamente. E a gente sempre convida um timaço, né? Gente muito gabaritada, como esta figuraça, sabe tudo, que está na linha com a gente. Mirka Alcanhas, fisioterapeuta, mestre em ciência da saúde, especialista em fisiologia do exercício e principalmente especialista em reeducação do assoalho pélvico, que muita gente ainda nem sabe onde fica. E aí, Mirka, tudo bem? Oi, Rê, tudo bom? Tudo tranquilo, tudo muito bom. Querida, muito obrigada por nos atender. A gente já falou algumas vezes aqui, já faz tempo, sobre a importância do assoalho pélvico, né? A gente ficaria o programa inteiro e vários, enfim, o mês inteiro conversando com você, mas hoje eu queria responder especificamente a dúvida da nossa ouvinte Ana Paula. Ela mandou um e-mail aqui para nós, para a Camila e para mim, perguntando o seguinte: olha, eu tenho fortes dores no cóccix. E aí eu fui a um médico ortopedista especializado em coluna e ele me disse que eu preciso dar uma reeducada no meu assoalho pélvico. E aí ela está querendo, na verdade, algumas dicas de exercícios, mas eu acho que usando o exemplo da Ana Paula, Mirka, a gente consegue contar para outros tantos, né, que estão nos acompanhando, que dores podem ser essas, que confusões as pessoas podem fazer em relação a dores lombares, enfim. E depois a gente passa essas dicas para a nossa ouvinte Ana Paula. Esse assunto realmente desperta muita curiosidade, primeiro porque ele é extremamente desconhecido e depois pelo leque tão abrangente de diversas áreas que ele inclui. Não só a ortopedia, que as pessoas confundem, como é o caso da ouvinte, dores que às vezes parece óssea, mas que tem uma relação com o assoalho. Às vezes os problemas são urológicos, às vezes os problemas são fecais, de outras vezes ginecológicos. Temos também aí as grávidas, temos também as crianças. Então, o leque em que envolve o assoalho pélvico, como o nome diz, chão, ele realmente, eu brinco sempre, é um sofredor, porque ele sustenta todos esses órgãos e, consequentemente, todas essas estruturas. Essa questão que a ouvinte colocou é muito importante, Renata e Camila, porque não é incomum a gente, numa clínica de fisioterapia, receber pacientes com queixa ou de dor no cóccix ou mesmo uma dor não identificável lá embaixo, às vezes eles até relatam anos mesmo, às vezes é uma dor vaginal, às vezes é uma dor suprapúbica, que quer dizer em cima desse osso da frente que é o pubis. E essas dores, quando relata a dor, a gente pensa em osso e músculo. Pois é, nem sempre tudo que está lá embaixo dói está em referência direta com a coluna. Lógico que indiretamente acaba tendo, como é o caso muito provavelmente dessa ouvinte. E fico muito feliz de um ortopedista já ter a visão de que o assoalho pélvico é uma área que tem que ser vista, mesmo desconhecido da grande maioria da população, não pode fugir aos olhos dos profissionais da saúde. Então eu vou falar para o ouvinte assim: a dor no cóccix, ou a dor no ânus, ou a dor na vagina, ou a dor às vezes até na bolsa escrotal, elas têm que ser realmente avaliadas para poder ver se não é uma questão muscular. Existe uma alteração do músculo que chama hipertonia, quando o músculo aumenta muito o tônus, que dificulta a evacuação em crianças e adultos, dificulta a micção, ejaculação e promove, às vezes, essa dor como um espasmo qualquer de músculo, aquele que a gente tem da dor no pescoço, do trapézio. Então, essas dores, para cada área especificamente, ela recebe a terminologia de dinia, vulvodynia, coccicodinia e daí por diante. Tem que ser avaliada, investigada direitinho, passar na mão de um fisioterapeuta especialista nessa área, porque a gente consegue sim identificar como que está esse músculo, como que está o nervo que ajuda esse músculo para poder tratar. Eu posso seguir, Renata, para dar a essa ouvinte exatamente o que ela precisa? Claro, tá ótimo, manda ver. Então, vamos lá, Ana Paula. A primeira coisa, é muito importante a tua idade, tá? Porque a gente sabe que o problema de assoalho pélvico não é específico de pessoas de mais idade. As pessoas se enganam um pouco, acham que porque eu envelheci, eu vou ter as quedas de órgãos, eu vou ter os problemas de assoalho. Nós temos crianças, jovens, adolescentes ou mulheres até e homens, inclusive, de idades adultas aí, mas não a idade ainda já avançada, da idade do envelhecimento, com problemas de assoalho pélvico. Então, no seu caso, a idade é importante, por quê? Porque nós mulheres, quando entramos na pós-menopausa, temos uma queda de hormônio e isso afeta muito mesmo
a musculatura do assoalho pélvico pela queda de hormônios, ou seja, o hipoestrogenismo. A gente perde qualidade da musculatura. Para as pessoas que fizeram, me parece, Renata, que essa ouvinte de vocês tem um senão aí que ela fez uma cirurgia, é isso? Exatamente, ela se submeteu há mais de 2 anos a uma cirurgia bariátrica. Perfeito. Ela perdeu 30 quilos, Mirka. Ah, então, olha, nós temos aí, Ana Paula e os ouvintes que estão aí nos escutando, que nós temos várias variáveis aí importantes. Primeiro, obesidade. Obesidade é sim um fator predisponente, né, a disfunções do assoalho pélvico, porque o peso aumenta no músculo que não está preparado para receber aquela carga. Perder tanto peso também interfere no assoalho pélvico, porque o colágeno que sustenta os órgãos, ele vai se perdendo qualidade com tanto emagrecimento. E isso tem a ver também com o que eu estava falando da pós-menopausa, né? Ou mesmo do hipogonadismo, que é quando os homens vão perdendo as suas funções hormonais. Então, tudo isso interfere diretamente na qualidade da estrutura muscular. Então, voltando, ela perdeu peso, ponto número 1. 2, eu não sei a idade dela, mas se você, Ana Paula, tem um pouco mais de idade, já entrou na pós-menopausa, também é fator que predispõe a essas disfunções. 3, eu não sei que tipo de atividade, se você já tinha obesidade, aí vale a pena o grande incentivo que a Band dá para a atividade esportiva. Se tem obesidade, provavelmente a atividade já era um pouco mais limitada. As pessoas que têm muita limitação física, que faz menos atividade física, consequentemente, tem uma musculatura geral mais fraca e a coluna, consequentemente, também. E essa musculatura da coluna mal trabalhada, associado a isso com inatividade, sedentarismo e com uma carga maior de peso que tem que sustentar, tudo isso também já interfere na coluna. E a coluna, gente, tem uma importância enorme no assoalho pélvico, porque quem manda os sinais elétricos para o músculo trabalhar são os nervos que saem da coluna. Então, nós temos muita coisa amarrada aí. Então, vamos lá. Perda de peso em grande quantidade, a obesidade prévia, talvez o sedentarismo, que a gente não sabe, mas talvez exista aí, e outras coisas, gravidez que talvez tenha tido, não sei. Então, tudo isso somado, ou até mesmo uma queda lá atrás no passado que machucou um pouco o cóccix. Ou seja, ficamos com a estrutura muscular que precisa fortalecer. Pois é, temos aí um senão. Porque quem nos escuta acha que toda solução de problemas seja fortalecimento da musculatura. E talvez o que a Ana Paula esteja precisando é justamente o relaxamento inicial dessa musculatura para diminuir esse estado de hipertonia, eu vou usar uma palavra errada aqui, espasmo, que talvez esteja dando a ela essa dor. Eu não sei. Mas essa pode ser uma situação. Mas caso seja só especificamente o fortalecimento, ou seja, a musculatura está fraca, está hipotônica, a dica é, primeiro, ela conhecer essa estrutura. Todos nós temos que conhecer o nosso corpo. Claro. Coloca um espelho, veja onde fica cada orifício da uretra, da vagina, do ânus, no caso da mulher, do ânus e da uretra no homem. Veja se você é capaz de contrair e relaxar essa musculatura. Ok, percebeu, eu consigo, vamos então tentar fazer o exercício. Mirka, desculpa te interromper. Diga. Eu vou te interromper aqui um minutinho, a gente tem um intervalo agora, Tá. mas eu queria que você voltasse para especificamente falar justamente Do exercício. Tá Tá então ótimo. daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Perfeito. Já tem mais da Mirka e mais do Band News Informa para você.